Bom, vamos dar continuidade. A gente vai começar a falar agora sobre as infrações e sanções disciplinares. Sempre é importante relembrar que a OAB tem poder de polícia. Então, ela tem a possibilidade de punir aquelas pessoas que estão vinculadas a ela. O artigo 34, aqui a gente vai começar falando do estatuto, tá? Ele coloca que constitui infração disciplinar. Então, tem uma natureza disciplinar. Lembram do direito administrativo, dos poderes, poder disciplinar, da administração pública. Então, existe a prerrogativa da OAB de limitar as atividades daqueles que são vinculados a ela, e dentre esses poderes está o poder disciplinar também. Então, constitui infração disciplinar. Lembrar que infração disciplinar é descumprimento voluntário de uma norma administrativa, que vai prever uma sanção que tem um caráter administrativo. Então, nós vamos ter outros tipos de sanções, dependendo da conduta. Tá? Então, o que nós estamos analisando aqui são as sanções disciplinares, mas isso não retira a natureza penal de algumas condutas, né? E também a responsabilidade civil. O advogado pode ser responsabilizado civilmente pelos seus erros. Pressupõe sempre a sanção disciplinar, como tem uma natureza semelhante à natureza penal, ela pressupõe um ato voluntário. Então, uma intenção ou um dolo. Pressupõe também observância ao princípio da legalidade, então nós temos que ter a sanção previamente estabelecida. A autoridade que pode exercitar esse poder é aquela autoridade administrativa, geralmente são os tribunais de ética, e o infrator, ele precisa ter um vínculo de subordinação específica. Lembram disso também administrativo? Que o poder disciplinar ele é exercido contra aqueles que têm um vínculo de subordinação específico, no caso, o advogado ou o estagiário regularmente inscrito. Por isso, por exemplo, que a OAB não tem como punir alguém que, naqueles atos de desagravo, não tem como punir pessoas fora da OAB, somente quem está vinculado diretamente a ela. E o que acontece com quem exerce a profissão sem ser advogado? Que essa pessoa está infringindo uma norma, mas ela não está vinculada diretamente ao OAB, exatamente porque ela não está vinculada e que ela está exercendo a profissão de forma ilegal, sem ser advogado. Lembrar que aquele, então, que exerce uma profissão sem ter autorização pode ser caracterizado o crime de estelionato, então, o famoso 171. Mas ele não vai ser, ele não pode ser fiscalizado, mas ele não pode ser repreendido pela OAB. Inciso primeiro, a gente vai tratar agora inciso por inciso desse artigo, que também é bem extenso, e eu me esqueci de falar isso no início do vídeo, mas esse aqui é o segundo item mais cobrado na prova da ordem, então ele é bastante importante. Primeiro lá as prerrogativas e agora as infrações. Com esses dois itens, vocês têm quase metade da prova. Em regra, né? Isso é uma questão estatística, pode ser que seja diferente quando vocês forem fazer, mas estatisticamente, dá 40 e poucos % da prova são esses dois itens. Então, inciso 1. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer forma seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Exercício irregular é diferente do exercício ilegal. Irregularidade é uma infração administrativa, né? Ilegalidade é um ilícito penal. E lembrar que o destinatário da norma sempre vão ser aqueles regularmente inscritos, ou seja, os advogados e estagiários. E o que é impedido, que eu falo aqui? Aqueles não inscritos, proibidos ou impedidos. O impedimento é uma restrição parcial. Eu posso advogar em alguns tipos de processo, em outros não. Artigo 30, a gente vai tratar disso depois, tá? Mas só para já trazer um pouco para vocês entenderem essas distinções. Quem está impedido é impedido em alguma área. Então, servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere. Ficou repetido ali agora que eu vi. Então, contra aquela pessoa que a remunera. Então, até contra as outras pessoas é possível.
as outras pessoas jurídicas. Por exemplo, eu trabalho para o Estado, em tese, eu poderia advogar contra a União, se não existir vínculo do recebimento dos meus vencimentos. Tá? Membro do Poder Legislativo contra a Fazenda e contra prestadores de serviços no geral ao Estado, contra quem tem vínculo com o Estado de alguma forma. Se vocês forem pensar assim em termos práticos, evitem de qualquer forma, se vocês passarem algum concurso que não seja da área que é proibido, tem algumas áreas que são proibidas, mas que tem algum impedimento, não advoguem contra a Fazenda. Evitem advogar contra a Fazenda. Se protejam. A exceção são os professores de cursos jurídicos. Então, professores da Federal, por exemplo, que trabalham nos núcleos de atendimento, de prática, eles podem e devem, né, advogar eventualmente contra o próprio Estado. É uma exceção. É uma exceção bem fácil de lembrar, né? Não é uma exceção daquelas estranhas. E o que é facilitar o exercício da advocacia quem não pode exercê-la? Facilitar. O que é facilitar? É muito difícil definir facilitação. Alguns exemplos são apontados pela doutrina como assinar petição realizada por não advogado. Inserir no instrumento da procuração uma pessoa que não está inscrita. Vejam como o primeiro caso aqui é muito difícil de comprovar. E acontece o tempo inteiro, vocês sabem muito bem disso. Uma pessoa realiza a petição, a outra pessoa vem e só assina aquela petição. Eu já fui procurado uma vez por um cliente para fazer isso, porque, na verdade, é o contrário, ele queria que eu fizesse e outra pessoa assinasse, porque era o advogado dele e ele não entendia daquela área, ele queria, enfim, não façam, tá? Esse caso aqui dos bacharéis que não tem OAB, né? Não tem bacharel que não tem OAB, é meio redundante. É só advogado sem OAB. Acontece muito nos escritórios que contratam bacharéis que realizam toda a atividade e o chefe vai lá e assina. Também obedecer a ordens, por exemplo, o teu chefe do escritório mandou fazer uma petição que, no teu ver, ela vai completamente contra teu conhecimento jurídico e teus princípios. Então, assinar documento simplesmente pelo vínculo de subordinação também é uma falta ética, uma infração ética. E também acontece, muitas das infrações estão previstas ali, mas elas não acabam não condizendo com a realidade que a gente enfrenta advogando. Quando a gente advoga como subordinado num escritório, se vocês forem trabalhar no escritório, vocês vão ser subordinados, por mais que vocês não tenham vínculo empregatício muitas vezes, que aí é outra questão também que eu acho terrível, mas que também é a prática. Eu nunca tive vínculo empregatício nos escritórios que eu trabalhei como empregado, porque eu era empregado, tinha horário, tinha subordinação. E a gente, muitas vezes, é obrigado a formular petições que a gente não concorda exatamente. Então, tentar adequar isso minimamente, assim, a respeitar os fundamentos gerais, éticos, mas algumas dessas faltas aqui acabam acontecendo assim no dia a dia, infelizmente. Esse é um dos motivos até que pelos quais eu tive muitas vezes dificuldade de trabalhar para outras pessoas, por incompatibilidades muitas vezes nessas questões e por me negar eventualmente a fazer coisas que eu não concordava. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Isso também acontece, isso também é bastante comum. Muitas vezes eu já fui procurado como advogado para ser agenciador de causa. Não, por sorte, por muita sorte, eu não aceitei porque o escritório que estava buscando no interior, né, nas cidades do interior, agenciadores, o advogado principal, pois foi descoberto que ele basicamente ele pegava o valor dos processos, levantava os alvarás e não entregava aos clientes. É um caso bem famoso até no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro agora o nome, mas também, sinceramente, não vem ao caso o nome do advogado. Foram milhões. O objetivo é evitar a mercantilização e proteger o cliente. Tá? Evitar que o cliente seja tratado como uma mercadoria, porque uma pessoa estranha vai lá e diz, olha, eu consigo causas na área previdenciária para ti, tu me passa um percentual.
Aí eu não tenho nem contato com o cliente, eu não sei o que o cara disse, qual foi a orientação da pessoa, se ela orientou quanto aos riscos do processo, não se sabe nada. Então, por isso que não pode usar agenciador de causas. É difícil advogar, né? Vocês estão vendo que assim, é difícil no sentido de como eu vou conseguir clientes se eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso... Tem coisas que dá para fazer, tá? Depois a gente vai tratar um pouco do que pode fazer, porque tem coisas que dá para fazer. Assinar qualquer escrito destinado a processo ou para fim terceiro extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Isso aqui é outra coisa. Tem o procurador e outra pessoa elabora a petição e assina, simplesmente assina a petição. O objetivo, novamente, é preservar a liberdade e a independência do advogado e entra naquele mesmo caso, assim como é uma infração fazer a petição e não assinar, o contrário também é verdadeiro. Assinar uma petição que não foi tu que formulou. Também, se vocês forem trabalhar em escritórios, vocês vão trabalhar com banco de peças. Não é exatamente isso, porque o banco de peças pressupõe que vocês vão ler o que vocês estão fazendo. Uma outra questão que talvez vai entrar aqui, que é um pouco curiosa, e eu não me debrucei sobre isso ainda, é sobre as inteligências artificiais, que formulam petições e são assinadas. Isso não é formulado por outra pessoa, por alguém que criou o logaritmo, que criou aquela inteligência? Ou, neste caso, não se enquadra porque outro teria que ser uma pessoa? Tá? Isso, acredito que não se tenha uma resposta ainda para esses casos, mas vai se precisar. Com certeza vai ser necessário. Assinar petição em desacordo com sua convicção em razão de subordinação empregatícia. Foi o exemplo que eu dei antes. Acontece. Tá? Acontece. Infelizmente, vocês vão ser responsabilizados se fizerem isso e alegarem isso em algum momento. Então, vocês não podem dizer. Eu, por exemplo, respondo a um processo há alguns anos já, disciplinar, por uma carga. Eu fiz uma carga e demorei para devolver os autos. E esses autos não estavam comigo, então eu não conseguia nem devolver. Eles estavam com a minha chefe. E ela tinha perdido. Foi encontrado depois de um tempo, acho que 2 meses depois, ele foi encontrado. Mas a responsabilidade é minha. Eu não trabalho nesse escritório há mais de 5 anos e eu continuo respondendo. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentada na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior, ou seja, em alguma jurisprudência. Então, advogar contra o que está expresso em lei, sem ter nenhum tipo de fundamento sólido, é uma infração. Porque isso também se escuta, mas eu sou advogado, eu tenho que fazer tudo para proteger os interesses do meu cliente, etc, etc. Tudo dentro do ordenamento jurídico. Vocês podem questionar a constitucionalidade da lei ou, eventualmente, a injustiça de uma norma com uma base principiológica, mas aí uma base principiológica sólida. Obviamente, vocês podem questionar ou ajuizar uma ação com base, não precisa nem ser na jurisprudência, mas vocês podem ver que aqui não fala em jurisprudência, mas em pronunciamento judicial anterior. Qual é a diferença? Jurisprudência pressupõe uma consolidação. Pronunciamento judicial anterior é uma decisão. Se teve uma decisão favorável à minha tese, então eu tenho uma base. Não precisa ser a jurisprudência consolidada. Então, tirando essas exceções, simplesmente porque eu posso advogar, escrever qualquer bobagem, é uma infração disciplinar ética. Então, o objetivo é evitar lides temerárias, proteger o cliente, né? O cliente ele não tem conhecimento técnico, ele não sabe se aquilo pode ou não pode. Isso é uma outra responsabilidade muito grande que se tem, e eu me sinto muito confortável de falar isso, porque eu ministrei para vocês a disciplina de negociação, mediação, arbitragem, e que a gente falava sobre isso, sobre o tamanho do judiciário, sobre a responsabilidade do advogado e como existem outras alternativas. Outras alternativas é um pleonasmo, eu sempre comento aí. Existem alternativas, tá, para evitar uma lide que é temerária. Se percebe que o teu cliente não tem direito, tu pode tentar encontrar uma solução fora do processo, né?
uma solução negociada com a outra parte. Isso faz parte do trabalho do advogado também. Tem essa expressão que se usa, né, que o advogado é o primeiro juiz da causa. É dever do advogado filtrar se existe ou não existe uma pretensão válida ali, então ele não pode ajuizar qualquer tipo de ação. E eu me sinto confortável porque eu realmente não fazia isso, nunca ajuizava lides que eu considerava temerárias. Como eu já disse, eu também já me dispus com chefes por causa disso. Ah, mas o cliente quer. O cliente não sabe. Ah, mas o cliente quer protelar. Ele quer ganhar tempo. Eu já participei de uma situação parecida com essa. Mas, enfim, eu comento depois em aula, eu explico para vocês o que foi que aconteceu. E exige aqui, tá, a má-fé comprovada, que é temerário, que ele sabe que é temerário. Por que isso, né? Complexidade da legislação. Isso também eu falei para vocês lá em negociação, lá no acesso à justiça. Quantas normas são editadas por dia no Brasil? Quase 1000. Então, é evidente que não sou obrigado, apesar da lei, porque nós temos que conhecer a lei, principalmente o advogado, a gente não tem a capacidade sobre-humano, né? Conhecer todas as normas que são editadas por dia no Brasil. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Então, primeira coisa que a gente aprende, acho que espero que vocês já tenham bastante consciência disso, é nunca falar diretamente com a outra parte se já tem um advogado. Tem que falar com o advogado junto. Pode ser que vocês queiram conversar com a parte presente, tá? Mas o contato, se já existe advogado, o contato tem que ser com o outro advogado. Vocês vão entender isso quando acontecer o contrário, quando um advogado entrar em contato com o cliente de vocês. Vocês vão ficar pé da vida. E não porque vocês estão perdendo o poder, mas é porque é desrespeitoso. Acima de tudo, né, acima de questões práticas, é desrespeitoso. E receber valores da parte contrária do terceiro sem que o constituinte tenha dado autorização é pior ainda. Por isso que existe uma diferença nas penas. Eu não tratei das penas ainda, que nós vamos tratar mais à frente, mas como eles são parecidos, esses incisos eu coloquei eles em conjunto aqui. Então, a diferença está na pena. Uma é censura, a outra é suspensão. Possibilidade de suspensão. Prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Bom, esse inciso, ele é um inciso que foi inserido para tentar englobar tudo que não está elencado expressamente ali. Uma norma, como se fosse uma norma penal em aberto. Eu não me lembro agora do direito penal, tá? Mas é alguma coisa assim. Mas é uma norma aberta. Ultrapassa aquelas decisões menores, né, uma culpa grave mesmo. Um exemplo é deixar de ajuizar uma demanda e acarretar prescrição. Isso vocês podem pensar que é meio absurdo, como é que alguém deixa de ajuizar uma ação? Acontece, tá? Acontece e às vezes a gente perde o prazo. Bom, eu vou continuar o vídeo depois. E aqui, eu esqueci de falar sobre isso. Lembrar sempre, eu já mencionei isso antes, que as infrações disciplinares independem da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. Tá? Por exemplo, se eu deixo de ajuizar uma ação e gera um prejuízo para o meu cliente, o que eu tenho que fazer? Tem que pagar. Vocês têm responsabilidade civil. Vocês geraram dano, vocês têm que pagar. Até daqui a pouquinho.